Bom, a gente tem esse cenário voltado para o RH, para o departamento pessoal, que embora depois que o funcionário saia da empresa, é necessário ter uma guarda desse documento, de informações relacionadas a ele, né? Então, tem esse cenário também, que embora a LGPD permita e obrigue você a guardar dados, você também tem algo acima da LGPD que diz que você precisa também ter esses dados ao seu poder por um tempo até superior, né? Exato. Então, até aqui é um ponto legal, porque não só você, mas outras pessoas me perguntaram, né? Ah, mas o que um escritório de contabilidade tem a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados? Você sabe bem que tem muitos escritórios de contabilidade que fazem as rotinas trabalhistas, né? Então, a questão de folha de pagamentos, essa questão toda de até cadastro de funcionários. Porque o que acontece? Você pega um escritório, ele tanto pode ser o controlador e o operador, mas depois eu falo dos escritórios de contabilidade. Né? Mas, de qualquer forma, quando você está falando de rotina trabalhista, você está falando desde a contratação, então, no momento em que você guarda o currículo, até já vou deixar uma pergunta aqui, né? Você, recrutador ou empresa mesmo, que tenha seu banco de dados, você guarda como isso daí? É fisicamente? Você recebe currículo pelo envelope? Você recebe currículo por carta? Você recebe currículo no site? Como é que você faz isso daí? Desde o momento que você está recrutando. Aí, quando você contrata a pessoa, quais são os dados que você está coletando? Também é muito preocupante, né? Porque tem dado que importa e tem dado que a empresa coleta e nem sabe por quê. Né? Eu tenho um cliente que uma vez eu perguntei, por que você está coletando esse dado? Ah, não sei, porque a gestão anterior pedia e a gente vai seguindo, né? Então, isso também é um outro assunto. E como você falou, né, que é a sua pergunta, que é a questão do encerramento do contrato de trabalho. Né? Então, você chegou, seja numa demissão, seja num pedido de rescisão contratual, não importa. E aí, como é que fica? Eu vou descartar os dados do meu funcionário? Aí você vai falar, não, pô, peraí, você tem questão de base de fundo de garantia, às vezes você precisa comprovar em juízo que você fez o recolhimento, você tem questão, às vezes, de acidente de trabalho, que pode ter acontecido anteriormente, você tem questão de auxílios que foram pagos, benefícios, questões sindicais, de acordo, convenção coletiva. Então, a empresa ela precisa perceber que, primeiro, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela quase não fala muito do direito do trabalho, ela cita bem pouquinho. Eu, inclusive, já terminei um livro que vai tratar a respeito desse assunto, ele já deve ser publicado, e ele fala bastante dessas rotinas, né? Até se você quiser, a gente pode dar um papo até mais específico aí da rotina trabalhista, que é bem interessante. Mas aí, quando você chega no término do contrato de trabalho, você vai ter que se valer da CLT, você vai ter que se valer dessa legislação específica, desses acordos sindicais, para saber o tempo que você vai fazer o tratamento e a guarda desse dado aí. Também tem essa preocupação. Bacana, bacana. Bom, voltado para a área da LGPD dentro do escritório de contabilidade, eu entendo que talvez o departamento pessoal seja o mais impactado. Eu queria saber do seu entendimento sobre isso. Muito, muito mesmo, porque primeiro, assim, como é uma conversa mais genérica, né? Primeiro tem que identificar, essa contabilidade, ela está alocada na empresa ou é terceirizada? Né? Porque a contabilidade, ela tanto pode ser operador quanto controlador do dado. Aí, o que é muito comum, Samuel, você nem me chegou a perguntar isso, mas eu recebi essa pergunta faz uns 10 dias, mais ou menos, de um cliente de contabilidade. Ele falou o seguinte, mas eu só trabalho com empresa. Eu não tenho dado de pessoa física, né? Aí eu falei para ele, falei assim, tá, os dados que você tem da empresa, sim, mas você não cuida da folha de pagamento? Você não cuida, às vezes, de retenção tributária? Então, ele trabalhava com uma corretora de valores. Aí eu falei, mas peraí, vocês não fazem lá, quando o cliente faz uma operação, sei lá, day trade, alguma coisa assim, vocês não fazem a retenção tributária? Você não fica com dado daquela pessoa para depois ter que passar isso para a Receita Federal? Ele falou, sim. Eu falei, então, você não está com dado só, você não lida só com a empresa, você lida com os clientes da sua empresa. Então, você, nesse caso, é o operador. Às vezes, você é o controlador. Então, não importa qual que é essa relação, até já avançando, a responsabilidade do controlador e do operador, ela é solidária, dependendo da situação, que a própria Lei Geral de Proteção de Dados fala. Então, o escritório de contabilidade, ele pode ser tanto aquele que toma as decisões, o que vai fazer com aquele dado, quanto ele está recebendo ordens do seu cliente.
E nesses dois casos, ele tem responsabilidade, sim, nessas rotinas, como você bem falou, né? Agora entrando na questão de departamento pessoal, nessas rotinas trabalhistas, muitos escritórios têm essa. Você até pode falar melhor do que eu, né? Que é a sua expertise aí, né? Mas eles têm acesso a essas informações e o que eles fazem com essa informação. Então, quando você recebe ali, desde o informe de rendimento de um funcionário, né? Então, você recebe lá na sua. Se você, às vezes, gera isso para o seu cliente, um informe de rendimento dos funcionários dele. Então, onde você guarda isso daí? Fica com você, você repassa para ele, apaga do seu servidor e é repassado para o seu cliente, de alguma forma ficou registrado. Então, isso eu sei que gera um custo, mas os escritórios de contabilidade eles vão ter que investir aí num software, numa consultoria para entender essa relação, para que não haja nenhum problema de vazamento por parte do escritório e, de repente, ele seja mal reconhecido no mercado, né? Então, vai falar, pô, não vou contratar com aquele escritório, porque aquele escritório é muito fácil vazar dados e ele vai me trazer prejuízo. Ou até mesmo o próprio cliente daquele escritório vai falar, pô, isso aqui é meio preocupante, né? Porque o meu dado vazou. Então, assim, é muito complexo.